Seja o nome do Senhor. Só dar umas palavrinhas antes, pode permanecer de pé neste momento. Eu ia louvar, mas eu quero dar mais a palavra, sabe? Por quê? Porque agora nós falamos, nós adoramos, nós apresentamos louvores, cânticos em adoração ao nosso Deus. Mas agora é Ele que vai falar conosco. É o nosso Deus que vai falar conosco, com a igreja representada nessa noite. Glória a Deus. A igreja lá fora, tem várias igrejas que estão reunidas, todos no mesmo lugar. E é a igreja que está reunida nessa noite, neste lugar, neste endereço. Amém? Então coloca a mão no seu coração. O pastor orou, mas eu vou pedir mais uma vez. Para que o Senhor venha derramar na sua santa palavra e que os ouvidos de cada um de vocês sejam para ouvir, não para escutar. Porque quando a gente escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas quando a gente ouve, a gente pratica a palavra. Amém? Deus abençoe a todos. E eu creio que nessa noite você vai sair daqui muito alimentado. Amém? Se assenta aplaudindo o Senhor Jesus. Como eu disse à igreja, eu ia louvar, mas decidi só transmitir a palavra, porque tem muito alimento para passar para a igreja nessa noite. Porque muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento da palavra. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade é a palavra. Aleluia. E a verdade vos libertará. Glória a Deus. Eu creio que nessa noite nós vamos dar mais um passo para a libertação das nossas vidas. Aleluia. Porque o Senhor já está na casa. Quando você chegou aqui, o Senhor já estava movendo as águas do céu para a sua vida. Então o tempo todo, se você ouviu o louvor, você viu que o Senhor está na casa. Aleluia. Quando você chegou, ele já estava de braços abertos, mas quando você estava vindo, ele já estava contigo, caminhando pelo caminho. Porque o Senhor é onipresente, onisciente, e Ele está em todos os momentos das nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos, Senhor, fica um pouquinho aí do lado, que eu quero caminhar meio sozinho, não dá certo esse negócio. Eu vejo para a pastora, queridos, às vezes de noite, eu falo, Senhor, por que estou acordado? Será que isso daí é insônia? Para quem não entende é insônia, mas para quem entende é poder de Deus. Aleluia. Então eu fico às madrugadas meditando, ouvindo a palavra e estudando a palavra, para mim poder transmitir algo que eu já tenho afinidade. Porque se eu não conhecer esse verdadeiro Deus intimamente, eu não posso falar dele de qualquer maneira. Eu tenho que transmitir para a igreja algo precioso, que é a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos, daqui um pouquinho vocês vão sentar, definitivos, mas vamos levantar agora para a palavra nessa noite. Glória a E Deus. já começamos a abrir aqui. Eu gostaria que a igreja abrisse em 2 Crônica, capítulo 26. O Espírito Santo da verdade vai falar conosco. Vai falar de um rei abençoado, mas vai falar de um rei também derrotado no final. E você vai acompanhar aqui conosco, né? Toda a igreja. Então vamos ler o versículo de número 1. Mas o título dessa mensagem: Osias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Osias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Se assente aplaudindo o Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel. Queridos, esse jovem, ele foi chamado com 16 anos, muito novo, né?
E você mesmo sabe que quando a gente é mais jovem, a gente fica mais sensível aos compromissos. Mas esse jovem foi no povo, o seu pai já tinha falecido e ele reina no lugar do seu pai. 16 anos ele é chamado. E ele é um rei que ali o título da mensagem diz que ele vem a prosperar grandemente, sobremaneira. E ele vai crescendo à medida do seu reinado. E ele reina 50 e pouquinho, 50 anos. E ele vai, ao decorrer do seu reinado, ele vai sendo muito abençoado, porque ele era um rei voltado para as coisas do Senhor. Oh, glória a Deus. A igreja há de concordar comigo que quando nós somos voltados pela presença do Espírito Santo, quando nós somos voltados para as coisas do Senhor, nós crescemos na presença do Senhor. Aleluia, seu Deus. Oh, glória. Mas, pastora, tem muitas coisas que eu ainda não conquistei, que eu não consegui, mas eu quero te dizer nesta noite, não ainda, mas o Senhor que é o onipresente, onipotente, Ele está aqui nessa noite, Ele está dizendo assim para a tua vida, rei, começa a reinar, porque o Senhor dos exércitos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele tem para a tua vida promessas, e Ele tem a bênção dEle sobre a tua vida. Eu creio, Jesus, aleluia. Mas você não entendeu ainda, faça assim com a mão, porque eu vou profetizar. O Senhor me levantou profetiza nessa terra. O Senhor disse assim na palavra dEle, uns para mestre, uns para profeta, outros para ensinar. E eu quero dizer nessa noite que como profetiza do Senhor, eu tenho o dever e o caráter de passar para a igreja um Deus que prospera. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, pastora, prosperidade é dom. Mas por que falar? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de prosperidade, que é dom de Deus para a sua vida. Aleluia. Eu estou falando que Deus acrescenta, assim como Ele estava fazendo com esse rei. Mas vamos acompanhar na sua palavra, não dispersa, por favor. Era Uzias da idade, no versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jocolias de Jerusalém. E fez com que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez o quê? Prosperar. Glória a Deus, Santo de Israel. Sabe por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um caráter diante da igreja e diante do reinado dele. Ele tinha um compromisso, uma aliança com o Senhor dos exércitos. Muitas vezes nós não queremos ter compromisso com Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Mas eu quero dizer nesta noite que do nosso jeitinho não dá certo. O nosso jeitinho não dá certo, né, pastora Clarice? Não dá certo, porque fica tudo complicado. Nós muitas vezes achamos que nós vamos fazer do nosso jeito. E esse rei, por amar o Senhor e obedecer o Senhor, as visões aumentam para ele. Glória a Deus. Mas ele vai chegar um momento que ele quer mais. Aleluia. Eu quero dizer que quando você está na sua vocação de chamado, procura observar o que o Senhor tem para você na sua vocação de chamado. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque o Senhor não se agrada. Porque quando eu sempre pedi para o Senhor, eu quero louvar, Senhor, e o Senhor só me deu até agora, em 30 anos de ministério, Ele só me deu um louvor de Jó, e agora Ele me deu
para adorar Ele em comunhão com meus irmãos. Aleluia. Eu não sou levita. Eita, pastor, eu sou profetisa. E o Senhor disse, então, se você é profetisa, eu te aperfeiçoo, vai crescer nas palavras que eu vou colocar na sua boca. E você vai crescendo, crescendo. E eu vou anunciando o que eu tenho para falar à minha igreja. Porque a igreja não é do homem. A igreja não é de ninguém. A igreja é de Deus. E eu falo, Senhor, mas eu quero louvar. Eu gosto de louvar. Daí eu louvo junto com todos os irmãos. Normal. Mas pense se eu for cantar, não dá certo. Senão a senhora me conhece. Não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai aperfeiçoar você na sua vocação. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Não queira pegar esse microfone antes do tempo e tomar o direito daquele que Deus deu, que está aqui na frente, como autoridade representativa, sabe? Glória a Deus. Na sua oportunidade, o Senhor vai falar com você. E quando entrar na igreja do Senhor, reverencia o Senhor, porque Ele está em oculto, mas Ele está vendo tudo que você faz. Ah, pastor, eu vou falar, posso, pastor? Eu não vim aqui para como se fala, para pregar cajado para a igreja. Eu vim aqui para pregar um Deus que transforma. Ô, glória! Eu vim aqui para pregar um Deus que muda a sua vida, da água para o vinho. Aleluia. Eu vim aqui para falar de um poder sobrenatural. Eu vim aqui para dizer para a igreja que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu vim aqui para falar de um Deus tremendo. Vamos, igreja, comigo, passear um pouquinho em Provérbio. Provérbio capítulo 16 e o 17, só o versículo 1. Glória a Deus! Olha só o que o Senhor preparou para essa noite. O livro de Provérbio é depois de Salmo. E é um livro muito de sabedoria, porque o rei Salomão, eu vou falar de reis hoje, ele vai escrevendo conforme a sabedoria que Deus deu a este homem. E é uma sabedoria tremenda, porque ele nos ensina, por versículo, ele ensina a igreja como se deve se portar diante de Deus, da glória do Senhor. No versículo 1 do capítulo 16 diz assim: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Eita glória! Eu não estou ouvindo glória a Deus essa noite. Será que a igreja foi arrebatada nessa noite? Porque se foi a mim. Porque se o Senhor me arrebatar neste momento, eu vou dizer glória, 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 Senhor. Porque eu estou aqui para ser mais uma. Santo de Israel. Oh, Espírito Santo, a sua igreja precisa receber o maná, a comida. Aleluia. Oh, Espírito Santo, olha no capítulo 17 o que o Senhor vai falar nessa noite. Melhor é um bocado seco, com ele a tranquilidade de que a casa cheia de vítima com contenda. Então o Senhor está falando de família neste momento. O Senhor está falando de lar. Ei, como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto. Oh, glória, aleluia. O louvor já falou que o irmão cantou, o jovem cantou esse louvor, meu Deus, que tremendo. Ô, glória a Deus, aleluia! Então a sua casa tem que estar preparada para o Senhor. Ei, a nossa casa é templo do Espírito Santo. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda porque está quietinho aí no banco. Então não pode deixar entrar na sua casa tudo quanto é entulho, tudo quanto é coisa que não dá palavrão, é vício, é isso, é aquilo, é contenda, é desgraça, é vítimas. Faz vítima. Aleluia. O Senhor diz que nós não podemos ter contenda contra os irmãos da igreja. E as pessoas começam, né? Vai para tribunal, coloca o irmãozinho lá. Ei, o maior tribunal, eu quero dizer nessa noite, é o de Cristo, para a sua igreja. O Senhor está falando aqui que Ele
resolve as suas causas. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas quando você vai conversar com o seu irmão, se não der certo, pega 2 testemunhas e vai ter com ele. E se ele não mudar, aí sim, vai passar pelo advogado e depois pelo juiz aqui da terra. Sabe por quê? Porque você tem que levar justiça também. O meu filho, vou dar um exemplo do meu filho. Ele comprou uma piscina para a praia, comprou uma casa na praia. E um homem deu calote que ele ia fazer toda aquela parte da piscina, as lajotas, tudo, o motor, tudo, e tinha um preço. Chegou na hora, ele só entregou o casco e deu calote no meu filho. E agora ele recebeu em dobro porque ele contestou lá o cartão de crédito, não sei o quê. Quer dizer, isso é estelionatário, ele está roubando. Eu disse, agora você vai para advogado e tribunal. Você vai para o PROCON, você vai procurar justiça. Aleluia. Em conversa não estava dando certo. Em conversa não estava resolvendo. Agora eu te pergunto, meu filho é um rapaz convertido? Ainda não. Não é. Mas ele também não pode ser lesado da forma que ele foi. Eu quero te dizer, sempre converse com o teu irmão, porque uma conversa branda muda situações. Muda situações. E o Senhor, vamos voltar lá, Aleluia. em 2 Crônica 26, porque hoje está tremendo quando o Glória a Senhor... Deus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse, Senhor, o que é isso? Eu nunca preguei isso, pastor. Vou pregar sobre isso. O Senhor disse, não te preocupa, porque eu colocarei palavras minhas na sua boca. Glória a Deus. Vamos pular alguns versículos, senão vai ficar muito longo e eu vou já passar para a glória. O Senhor quer derramar a glória neste lugar. Aleluia. E você não vai ficar só no que acontece com ser rei. Porque ele cresceu, mas também cresceu o nariz. Jesus, fala. Ele cresceu, sabe por quê? Porque quando a gente cresce, a tendência do ser humano é complicado. Ele tem a tendência dele a achar que age tudo sozinho, né, pastor? Vou me afastar do Senhor agora tem carrão, tem casa, tem tudo. Isso acontece com muitos. Mas eu creio que nessa igreja, o agir de Deus é diferente. O poder de Deus é diferente. E as vidas que estão aqui são diferentes. Santo de Israel. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo, meu Deus, é o poder da glória. E olha o que acontece no versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina. Ó, você vê que está até em letra maiúscula. Porta do vale e os ângulos e os fortificou. Aleluia. Vamos lá para o versículo 11. Vamos pular um pouquinho aqui, senão nós vamos ficar com o texto muito longo. E não é o propósito que Deus quer passar para a igreja. E diz assim, no versículo 11: tinha também Uzias um exército de homens destros, olha, nas armas que saíam à guerra, em tropas, Aleluia. segundo o número de lista, feita por mão de Gesiel, chanceler e Mazeias, oficial, e debaixo das mãos de Amanias, um dos príncipes do rei. Então tinha príncipe. Agora no versículo 12, todo o número dos chefes dos países, varões valentes, era de 2.600. Muita gente, né? Ele tinha a favor dele. O rei, ele só fazia assim, provavelmente ele só gesticulava, tem um exército guardando a posição dele. Aleluia. E ali diz no versículo 3, e debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que fazia guerra com força beliciosa para ajudar o rei contra os inimigos. Aleluia. O Senhor está falando que ele tem um exército para proteger a sua vida. O Senhor está falando aqui que ele tem um exército de cavaleiros para proteger a sua guarda, a sua vida.
Aleluia. Mas esse rei, ele foi crescendo, ele tinha proteção, ele tinha exército, ele tinha tudo. Mas ele queria uma outra posição, pastor, que daqui a um pouco nós vamos saber. Aleluia, Jesus. Ele queria outra posição, ele não estava só satisfeito. E eu quero dizer nessa noite que muitas vezes a pessoa, para começar, para servir a Deus, para estar na obra, irmão, tem que começar devagarinho. O Senhor vai dando a porção de cada dia. No Salmo diz que Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Mas nós temos que o quê? Fazer por merecer. Você não vai crescer da noite para o dia, você não vai subir todos os degraus de uma vez só, porque a queda, quando cair de lá de cima, o topo vai ser muito dolorido. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ir por degrau. Eu não cheguei a pregar o evangelho, sabe, na hora que eu queria. O pastor disse assim para mim, ei, vai para a palavra. Eu comecei como obreira, 15 anos de obreira, mais não sei quantos anos de missionária. E depois eu recebi as vestes sacerdotisas diretamente do trono da graça. Porque eu estava na Batista e os irmãos da Assembleia viram um casal, duas testemunhas, viram o Senhor me vestindo e derramando óleo santo. Foi diretamente do trono da glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi de qualquer maneira, pastor. Foi muitos anos de luta. Foi muitos anos de renúncia, amados. Foi muitos anos de deixar uma vida errada. Foi muitos anos de obedecer os nossos pastores. Eram 370 pastores. Imagina, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Mas eu era considerada uma obreira de caráter no estado do Paraná. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a honra, a gente tem que honrar quem tem honra. Mas tem gente que é rebelde. Eu não quero escutar um pastor, eu não quero escutar isso, eu não quero aprender isso. Mas eu quero dizer que ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é menor do que ninguém. E o Senhor está falando nessa noite que nós somos todos iguais. Mas só tem uma diferença. Ei, quando 2 discípulos se dirigiam ao túmulo de Jesus, o pastor sabe disso. Eu acho que era João e Pedro, né? Teve um que se disparou, né? E queria saber da ressurreição. Foi rápido. Ele correu, pastor. Ele chegou lá na frente. Eu quero dizer nesta noite que quanto mais você cresce, mais você tem disposição, mais você cresce no trabalho do reino. Glória a Deus. Meu Deus. Olha que coisa linda que vai acontecer. Olha que coisa linda que nos alerta no dia de hoje o que vai acontecer com este rei. Sabe por quê? Porque ele já começa a crescer tanto. Mas aí ele vai querer mais outra coisa, pastor. Eita, o pastor conhece a palavra. Está rindo lá porque conhece. Osias atacado de lepra. Meu Deus. Eita glória! Sabe por que eu estou falando glória, irmão? Porque tem gente que não sabe nem fazer direito o que faz e quer outra posição. Que é a posição do irmão. E cobiça a posição do irmão. Não, na obra você tem que obedecer. É melhor do que sacrificar. E olha aqui, diz no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra quem? O Senhor, seu Deus. Não foi contra os funcionários, como que se diz assim, os príncipes. Não foi contra a província. Não foi contra o reinado dele, não foi contra as tropas que o Senhor tinha dado, pastor. Foi contra o Senhor nosso Deus que ele se rebelou. Porque ele queria uma posição de sacerdote. Ei, faz assim nessa noite. Você está na posição certa. Então fique em Deus, espere até que Deus revista o poder dele lá do alto da sua vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Ai, meu Deus. Eu vou começar aqui. Estou pegando fogo, pastor. Ô, glória. Pegando fogo. Aleluia. Eu estou aqui. Sabe, a unção está forte neste lugar. Aleluia.
com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Queridos, o sacerdote é sacerdote, rei é rei. Aleluia. Ele queria ser sacerdote sendo rei. E Deus não vai lhe dar duas posições. Deus vai dar uma só para você obedecer às ordens do Senhor. E este rei, ele vai, e o que ele vai fazer? Vamos acompanhar ali para você ter certeza na palavra, que eu não quero pregar aqui heresia para ninguém. E diz aqui assim, ó, no versículo 18: e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, e esse era papel para o sacerdote queimar incenso, não o rei, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra e tua da parte do Senhor Jesus. Então ele estava desonrando quem? Ele estava desonrando o Criador do Criador, o exército do Senhor. Ele estava desonrando a lei do Senhor. Então Deus não se faz escarnecer, Deus não se faz enganar. Nós devemos dar honra somente a Ele. Ei, reverenciar e obedecer a lei do Senhor. Aleluia. Mas ele queria mais. Ele não estava satisfeito só com uma posição, pastor, ele queria mais. E olha o que diz no versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignado-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele foi ferido, pastor. Diz que a testa se começou a respingar da parte dele, porque o Senhor se irou contra ele, que ele não devia. Ele foi contra a lei do sacerdote, a lei do Senhor primeiro. Só entrava para acender incenso no santuário, nos santos dos santos, quem era sacerdote. Então muitas vezes o Senhor dá o papel de sacerdote. Sacerdote, quem que é o sacerdote? É o pastor, a pastora, a sacerdotisa. E nós queremos vamos lá, vamos ser, né? Fora da ordem do Senhor. E ele faz uma heresia contra Deus. E ele é ferido de lepra. E no versículo 20. Então o sumo sacerdote Azaria olhou para ele, como também todos os sacerdotes. E eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo deu a sua pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Ele não foi ferido pelo sacerdote, ele foi ferido pelo Senhor. Porque quando o Senhor é tardio em se irar, mas quando o Senhor se ira contra uma pessoa, ai. Então nós devemos que ter temor e tremor aos cuidados do Senhor. Nós devemos entrar no santo do santo. Esse altar aqui, meu Deus do céu, eu tremo quando eu entro nesse altar. Se alguém pode me arrumar uma água, pastor? Bem? Então nessa noite o Senhor está falando que não tem meio termo, não tem brincadeira com o Senhor, e não tem assim, Senhor, eu estou assim de qualquer jeito, mas eu vou me acertar um dia. Não. O Senhor está falando nessa noite que é hoje e é noite. Porque se o Senhor voltar, Ele já voltou para a igreja. Ele está todo dia voltando. E se você sair ali fora, a palavra foi pregada nessa noite. Então nós devemos o quê? Prestar atenção em tudo que o Senhor vai falar conosco dentro do templo. Aleluia. Meu Deus, cadê o glória? Aleluia. Meu Senhor. Não é para doer, não. O Senhor está falando que ele exorta com amor. Eu não sou de pregar a palavra de exortação. Quando o Senhor me deu essa palavra,
2 dias atrás de madrugada, disse, não, Senhor, não vou levar não, Pai. E o Senhor disse, ei, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua vida, filhinha minha, porque onde eu capacito a tua vida, e aonde quer que vá, eu te enviarei, e colocarei palavras minhas na sua boca, para que a igreja receba a glória minha, transportada através da pregação. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, depois eu volto com a palavra. Santo é teu nome, Senhor. Vamos agora para Isaías capítulo 6, porque agora é tremendo. Porque daí esse rei, depois eu volto para a palavra final ali, para eu dar a conclusão. Este rei vai morrer. E quando ele morre, pastor, ele é enterrado separadamente, porque ele tinha lepra. E você sabe que naquela época, imagine rei morrer, ele não foi no sepulcro lá que estavam os reis. Sabe por quê? Por causa da desobediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É Deus poderoso. Então vamos para Isaías capítulo 6 agora. Agora vai vir a melhor parte, porque vai descer a glória. Isaías capítulo 6. Aleluias, aleluias. Glória ao Pai. Se você está sentindo a presença, Glória ao Filho, glória ao Espírito. glória ao Espírito.